Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rômulo Cardoso e hoje a gente vai trabalhar na parte de física, mais especificamente no conteúdo de movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme é comum vir na sua prova do Enem, então quando aparecer lá, a partir de hoje, não vai ser mais mistério nenhum. Todas as suas dúvidas serão sanadas, porque dessa vez vai. Galera, alguns tópicos de MRU que a gente vai ter que saber, alguns conceitos iniciais, tudo bem? Então, se cair esses conceitos iniciais, a gente já vai estar sabendo, então isso vai auxiliar na nossa interpretação das questões, correto? Então, queria vir aqui falar com vocês a respeito de velocidade média. Rômulo, o que seria a velocidade média? Vamos imaginar comigo, aqui eu tenho uma figura, correto? Em que, na origem, certo? O que seria a origem do quê? A origem de onde começou o movimento. Lembrem que a gente está falando de cinemática. Cinemática é estudo dos movimentos. Mas, claro, não se esqueça que movimento é relativo. Ou seja, depende de um referencial. Então, olha lá. Estamos aqui analisando o móvel partiu da origem, ou seja, desse ponto bem aqui, que eu chamo de S0. O que seria o S0? Seria o meu espaço inicial, a origem da minha posição. Passou um certo tempo, o móvel continuou com seu movimento, até que ele parou aqui, ó. No início do meu movimento, acionei o cronômetro. Correu, foi passando o tempo, o carro foi se movendo, foi passando o tempo, o carro foi se movendo, até que o quê? Chegou num ponto final, pam! Fechei o cronômetro, certo? Então, ó, no tempo final, ele vai estar numa outra posição, já que ele estava em movimento. Então, o que seria a velocidade média? Ela seria a variação entre dois momentos de espaço durante um certo período de tempo ocorrido. Tudo bem? Então, ó, o tempo inicial até o tempo final, passou um certo tempinho entre esse período e enquanto passou esse tempo, o meu móvel estava se movimentando. Então, para nós calcularmos a velocidade média disso daí, como que seria? ΔS sobre ΔT. Ei, meu amigo, ei, minha amiga, não fiquem nervosos. Se aparecer isso daqui, não tem mistério nenhum. O que é o delta, Rômulo? O que o delta significa? Delta significa variação, meus amigos, certo? Variação do que, Rômulo? Ó, o que é variação? É algo final menos algo inicial. Então, para eu saber aquilo que variou, o quanto está variando, é só eu pegar a análise final e subtrair da análise inicial. Então, ó, variação do espaço significa esse ΔS, tudo bem? Então, ó, ΔS seria variação do meu espaço. Espaço final, a posição final, onde o móvel está, subtraindo da sua posição inicial, subtraindo da posição onde o móvel começou o seu movimento, correto? Lembrando que é importante a gente ficar atento para isso daqui. O que seria as unidades no sistema internacional? Unidade de comprimento seria o metro, tá bem? Então, falou em medida de espaço, vamos logo associar espaço a medidas em metros, tudo bem? Olha lá, e o ΔT, Rômulo, seria o que o ΔT? Lembra que no início do meu movimento tinha o tempo inicial, ao final do meu movimento, pá, apertei no cronômetro, tempo final. Então, ó, esse ΔT é a variação do tempo. E o tempo, meus amigos, seria medido em segundos. A grandeza no sistema internacional, a unidade no sistema internacional de tempo seria registrado em segundos, correto? Então, ó, se eu quero a velocidade média, é só eu pegar a variação do seu espaço, pegar o espaço final e subtrair do espaço inicial e dividir pela variação do tempo. Variação do tempo, pega o tempo final menos o tempo inicial. Então, ó, falou em velocidade média, ΔS sobre ΔT. Beleza? Essa, meus amigos, minhas amigas, é a única fórmula que nós temos para MRU. A outra vai ser uma derivação dessa aqui, tá bom? Então, ó, se eu pegar
espaço que é medido em metros pelo tempo que é medido em segundos, isso daí vai me dar a velocidade em quê? Em metros por segundo. Então a unidade no Sistema Internacional de Velocidade seria metros por segundo? Sim, seria metros por segundo. Tá bem? Mais adiante nós vamos ver algo muito importante, algo que vocês não podem sair dessa aula sem saber, que é o quê? A conversão de unidades. Por mais que no Sistema Internacional de Medidas de Unidades, a grandeza, a velocidade seja medida em metros por segundo, existe alguma unidade usual que é o quilômetro por hora. E o quilômetro por hora eu tenho certeza que é mais comum no teu dia a dia. Por exemplo, quando você pega um ônibus, então tem a velocidade do ônibus, é registrada lá no painel, no velocímetro, em quilômetros por hora. Assim como você, quando está no seu carro, também é registrado em quilômetros por hora. Ou seja, apesar de metros por segundo ser a unidade padrão, ser a unidade do Sistema Internacional, existe outra unidade de velocidade que é comumente utilizada, que é o quilômetros por hora, tá bom? Então, vejamos o que? Se eu estou em metros por segundo, existe uma relação de eu transformar de metros por segundo por quilômetro por hora, Romulo? E aí, meu amigo? E aí, minha amiga? Vocês acham que existe de eu estar em metros por segundo e transformar para quilômetro por hora? Muito bem, existe sim. Existe uma relação em que, para eu transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico aquele valor da velocidade por 3,6, tá bom? E existe a outra relação se eu estou em quilômetro por hora. Eu tenho, por exemplo, 72 km por hora e eu quero transformar esse valor para metros por segundo. Tem como fazer isso? Tem também. Basta agora eu dividir por 3,6. Então, ó, se eu estou em metros por segundo e quero ir para quilômetros por hora, multiplico por 3,6. E se eu estou em quilômetros por hora e quero ir para metros por segundo, eu divido por 3,6. Romulo, da onde vem isso daí? Da onde que apareceu esse 3,6? Imaginem comigo, meus amigos, 1 quilômetro por 1 hora, certo? 1 quilômetro são quantos metros? Muito bem, 1 quilômetro são 1000 metros. Enquanto 1 hora equivale a quanto? Perfeito. 1 hora, se a gente for medir em segundos, ela valeria 3.600 segundos. À medida em que eu corto 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, ficaria 10 dividido por 3,6. Na hora que eu faço 10 dividido por 3,6, eu obtenho esses valores bem aqui de 3,6. Correto? Então, ó, esse 3,6 não apareceu do nada. Ele aparece dessa minha relação de quilômetros por hora para metros por segundo. Tudo bem, então, meus amigos? Então, ó, já sabe a relação. Metros por segundo, quero ir para quilômetros por hora, multiplico por 3,6. Estou em quilômetros por hora e quero ir para metros por segundo, eu divido por 3,6. Existe uma dica que eu vou dar muito importante agora para vocês, em que existe alguns valores comuns, alguns valores que geralmente são cobrados em questões. Por exemplo, 10 metros por segundo, se eu quisesse transformar 10 metros por segundo para quilômetro por hora, quanto que seria esse valor? Simples, basta eu pegar 10, está em metro por segundo, certo? Então, vou multiplicar por 3,6, isso daí vai me dar um resultado de 36 km por hora. Então, ó, multiplicando 10 metros por segundo por 3,6, transformei para 36 km por hora. Se eu tenho agora 20 metros por segundo, olha que interessante, de 10 para 20, aumentou quanto? Aumentou o dobro. Então, ó, aqui era metros por segundo. Se eu fizer de quilômetro por hora, também vai ter que aumentar
o dobro, para eles manterem a relação. Então, ó, de 10 para 20, aumentou o dobro, então de 36 para esse novo valor, também tem que aumentar o dobro. Dobro de 36, muito bem, 72, meus amigos. Então, ó, isso daqui seria a mesma coisa do que eu pegar o 20, que está em metros por segundo, multiplicar por 3,6, obteria o valor de 72 km por hora. Tudo bem? Então, ó, agora eu tenho 30 metros por segundo, certo? 30 metros por segundo, multiplico por 3,6, vou obter um valor de 108 km por hora. De 10 para 30, aumentou o triplo. Então, ó, de 36 para 108, também aumentou o triplo. Galera, esses daqui são os valores comuns que eles podem pedir para vocês em questões. Então, ó, 36 km por hora corresponde a 10 metros por segundo. 72 km por hora corresponde a 20 metros por segundo. 108 km por hora corresponde a 30 metros por segundo. Isso daí é importante, isso daqui é mais uma dica para você saber como transformar e saber como são cobrados esses valores mais comuns. Adiante nós vamos ver o que? A respeito de movimento progressivo e movimento retrógrado. Movimento progressivo e movimento retrógrado é muito importante para a gente basear algo que é a velocidade. Saber quando a velocidade é positiva e quando a velocidade ela é negativa. Só que para isso eu vou ter que precisar de um referencial. Eu vou saber para onde o meu referencial está aumentando e para onde o meu referencial está diminuindo. Tá confuso? Tá ruim? Então, ó, vem aqui que a gente já vai entender, ó. Então, um movimento progressivo. Imaginem o quê? Imaginem a seguinte situação, que o meu espaço, ou seja, o meu caminho, ele cresce no sentido da esquerda para a direita. Se nós formos atribuir valores 0 metros, 2 metros, 4 metros, certo? Ou seja, da esquerda para a direita, seguindo essa trajetória, eu estou aumentando os meus valores. Então, um movimento progressivo, ele seria quando eu tenho que a velocidade, ela caminha no sentido do meu movimento, certo? Nesse caso, eu considero a velocidade como sendo algo positivo, algo maior do que zero. Tudo bem? Então, ó, movimento progressivo. Você está estudando agora, você vai ser aprovado, tenho certeza absoluta, porque eu acredito em você, e você tem potencial para isso. Então, ó, progressivo seria o quê? Você está estudando agora, você vai progredir na sua vida, você vai ser um futuro calouro, uma futura caloura, certo? Então, ó, progressivo seria evoluir, seria algo positivo. Falou em movimento progressivo, então quem é positivo? A velocidade, pois ela caminha a favor da minha trajetória. E essa trajetória eu que estabeleço, certo? É uma convenção. Então, ó, um movimento retrógrado. O que seria um movimento retrógrado? Eu tá regredindo seria o quê? Eu tá diminuindo, correto? Tudo bem? Então, ó, falou em movimento do tipo retrógrado, é quando eu tenho a velocidade em uma direção oposta ao sentido em que o meu espaço está aumentando. Ó, lembre, se antes aumentava da esquerda para a direita, agora vai aumentar, ó, porque o meu espaço ele está crescendo nesse sentido. Então aqui, ó, 0, 2 metros, 4 metros, ou seja, está crescendo agora da direita para a esquerda. Ué, a velocidade está indo em sentido oposto ao sentido que cresce. O que significa isso? Significa que eu vou adotar a velocidade de valores negativos, ou seja, a velocidade é negativa no movimento retrógrado. Lembre, movimento progressivo, velocidade caminha com a trajetória. Velocidade vai assumindo valores positivos. Falou em movimento retrógrado, velocidade vai contra a minha direção, certo? Então, a velocidade assume valores negativos. Fiquem espertos para isso. Caso sintam alguma dúvida, parem o vídeo, pausem, voltem um pouquinho,
Vejam com calma, certo? Porque esse é um conceito muito importante você saber. A respeito, quando a gente está trabalhando na cinemática, existe algo fundamental a gente saber, que seria movimento retilíneo uniforme. Pergunta para vocês, meus amigos e minhas amigas, o que seria algo uniforme? Isso, pensou? Seria algo que segue um padrão, correto? Então, imaginem comigo, os alunos de uma escola, eles estão devidamente uniformizados, ou seja, eles têm um padrão, certo? Padrão de roupa, um padrão de vestimenta, de tênis, seria algo que segue um padrão. Então, falar em movimento retilíneo uniforme, quem que seria esse padrão? Certo? O padrão aqui seria a velocidade. Por que a velocidade? Porque falou nesse tipo de movimento, eu vou ter que a minha velocidade, ela vai ser constante. Ou seja, falou no movimento retilíneo uniforme, a minha velocidade ela assume valores constantes, tá bem? E a gente viu que velocidade é a variação do espaço pelo tempo, certo? A gente viu anteriormente isso. Então, significa falar o quê? Que a minha velocidade ela é constante em cada um desses trechos. Então, de 0 para 1 km, andei 1 km de espaço num tempo de 1 minuto, certo? De 1 km para 2, andei mais 1 km num tempo de 1 minuto. De 2 para 3, andei mais 1 km no tempo de 1 minuto. Velocidade, meus amigos, é espaço pelo tempo. Significa que a cada 1 km passa um tempo de 1 minuto para eu poder andar, certo? Então, a minha velocidade ela é constante no sentido de ser a cada 1 km percorrido passa um tempo de 1 minuto. Em qualquer intervalo desses trechos. Por isso que eu falo que a minha velocidade é constante. Isso daqui vai depender de cada situação que eu vou analisar. Mas falou em movimento retilíneo uniforme, falou em velocidade constante. Mas é só isso? Não. Existe. E a aceleração, Rômulo? Existe aceleração no movimento retilíneo uniforme? Não. Por quê? Se a velocidade está constante, significa que eu não estou tendo variações nela. Significa que ela não está aumentando e nem diminuindo. Ela está seguindo o padrão de ser constante. Então, a aceleração é aquilo que causa alteração na minha velocidade. Então, se a minha velocidade em cada trecho ela não se altera, ela é constante, então quanto que vale a aceleração? Muito bem, a aceleração vale 0. Por quê? A aceleração altera a velocidade. Se eu não estou tendo alteração na minha velocidade, significa dizer o quê? Que a minha aceleração ela é nula. Falou em movimento retilíneo uniforme também, é importante a gente sempre lembrar de o quê? Da situação que esse corpo que se move. Nesse movimento, se move no sentido de equilíbrio. Então, movimento retilíneo. O que é o retilíneo, Rômulo? Ele se mover numa reta, tudo bem? Então, movimento retilíneo e uniforme, que segue o padrão de velocidade ser constante, tá? Nesse tipo de movimento, a aceleração vale 0, tá? A velocidade ela é constante e caracteriza uma situação de equilíbrio do meu corpo, equilíbrio da partícula que eu estou observando, certo? Bem, meus amigos, minhas amigas, chegou a hora da gente colocar em prática os conhecimentos adquiridos na aula de hoje. Vamos lá? Então, chegou a hora da gente exercitar. Primeira questão fala assim: um corpo abandonado do alto de uma torre de 125 metros. Opa, lembra que eu falei para vocês? Comprimento ele é medido em quê? Muito bem, ele é medido em metros. Então, importante esse dado aí, de altura. Chega ao chão em 5 segundos. 5 segundos seria o quê mesmo? Seria o meu tempo. Muito bem. Qual a velocidade média do corpo no trecho percorrido? Amigos, amigas, lembra que eu falei para vocês? Velocidade média
ela é definida como a variação do meu espaço sobre a variação do meu tempo. Sim ou não? Sim. Ó, quanto foi o espaço? Quanto que era a altura da torre? 125. Quanto que foi o tempo gasto? 5 segundos. Então, ó, se eu quero descobrir velocidade média, eu sei que vai ser o espaço, 125, certo? 125 metros dividido por 5 segundos. Vocês, craque da matemática, que eu sei que vocês são, fala pra mim, quanto que é 125 dividido por 5? E aí, fez? Muito bem, isso é igual a 25. Então, ó, a minha velocidade média é igual a 25 metros por segundo. E o que significa isso? Significa que a cada 25 metros passa um tempo de 1 segundo. Passou mais 25 metros, gastou mais 1 segundo. Tudo bem? Então, a alternativa correta a ser marcada é a alternativa E. Esse ano vocês serão calouros e calouras. Bem, meus amigos, espero que vocês tenham aprendido na aula de hoje. Espero que tenha sanado a dúvida de vocês em relação a esses tópicos aqui, certo? Se ficou com alguma dúvida, parem, voltem o vídeo, refaçam o exercício, tudo bem? É importante você saber isso daqui, porque geralmente ele vai vir na sua prova. Vem algumas questões na sua prova. Quero te agradecer pelo tempo que você dedicou para essa aula e eu acredito em você. Eu tenho certeza que esse ano você vai ser um calouro, esse ano você vai ser uma caloura e você vai em busca do seu sonho. Porque dessa vez vai.